Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma oração. Essa oração vai ser baseada na oração do Pai Nosso, que se encontra em Mateus capítulo 6, versículos 5 ao versículo 13. E Jesus ele nos convida, ele nos diz como devemos orar. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. E vocês orem assim. Aí Jesus começa aqui o Pai Nosso. Pai Nosso, a maioria das pessoas conhece e que inicia dessa forma. Pai Nosso, que estás no céu. Isso tem um significado, isso tem uma profundidade muito grande. Porque ao mesmo tempo que o nosso Pai ele está no céu, ele também está na terra. E ele também está dentro de nós. Um exemplo disso é que a voz da nossa consciência é a própria voz de Deus. A voz de Deus é uma voz que vai te levar a fazer as coisas corretas. Então, quando você faz algo que não agrada a Deus, a primeira coisa que vem na sua mente é a voz da consciência, lhe falando o que você fez, lhe falando o que você deve fazer e lhe exortando a você não fazer mais. Santificado seja o teu nome. Aqui é a parte do Pai Nosso, onde nós adoramos a Deus, onde nós expressamos a nossa vontade de exaltar esse Deus, né? Porque Deus ele é um ser, aleluia, espiritual, supremo. Não há nenhum outro além dele, ele é único. E só ele merece toda a honra e toda a glória. Então, adorar a Deus faz bem para nós. Deus ele gosta de ser adorado. E Jesus ele vai iniciar, né, essa questão do Pai Nosso, né, como deveríamos orar dessa maneira. A segunda parte dessa oração já é uma adoração, né? Então, a primeira diz: Pai Nosso que estás no céu, já é diretamente falando a respeito de Deus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino para a terra. Venha o teu reino em nós. Porque o reino de Deus não tem pecado. O reino de Deus ele é santo, puro, santificado. Só que nós não aguentamos 100% da glória de Deus, porque ela é muito poderosa. Então Deus dá ali aos poucos para nós daquilo que podemos aguentar nesse corpo humano, porque nós não conseguimos aguentar toda a glória de Deus. Então Deus derrama a sua glória aos poucos nos seus filhos, não porque ele é um Deus miserável, mas é porque é um Deus que ele entende que nós não aguentamos o poder dele, né, que é tremendo. Seja feita a tua vontade. Ora, muitas vezes a gente quer que as coisas sejam feitas da nossa forma, né? Do nosso jeito, como pensamos, como planejamos, e muitas vezes nós não colocamos Deus, aleluia, na frente. Muitas vezes nós não apresentamos nossos planos, nossos projetos a Deus.
né? Então, ontem mesmo eu estava fazendo planos e projetos sobre criação de conteúdo e tinha esquecido de colocar Deus em primeiro lugar. Então, como eu vou fazer conteúdos de vários tipos, vou falar de várias coisas e não vou falar de Deus? E não vou falar da Bíblia, do amor de Deus, né? Ora, Deus pediu para nós pregar a palavra dele, levar o evangelho a toda criatura. Então isso aqui é uma forma de levar a palavra do Senhor para as pessoas. Hoje o YouTube, hoje as redes sociais, mas vou focar aqui no YouTube, ele dubla, né, o seu vídeo, a sua voz para muitas línguas, mais de 200 línguas. Então isso é uma forma direta de evangelização dentro da minha, sem sair da minha casa, né? Então, primeiro apresentar os planos e projetos para Deus, para ser abençoado, né? Deus vai te abençoar, Ele não é perverso. Mas se Ele vê que os seus planos, os seus projetos não vão dar certo, provavelmente Deus vai te avisar. Provavelmente vai acontecer algo, você vai reajustar os seus planos e vai dar tudo certo no fim das contas. Amém? Perdoa as nossas dívidas. Assim, perdão. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Os céus, eles sempre vão dizer sim. Então, quando dizemos que podemos, o céu já concorda. Nós podemos, o céu concorda. Então, vamos conseguir. Você diz, eu não consigo, o céu está dizendo sim, então você não vai conseguir. Entendeu? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então nós devemos sempre ser positivos, pensamento altruísta. Se os teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso, né? Assim diz na palavra do Senhor. Então devemos sempre ter que isso remete? Sempre ter pensamentos positivos, pensamentos de luz, de paz, aprender a combater os pensamentos negativos, se manter firme, tá bom? Que tudo vai dar certo. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Por que nós devemos pedir, né? Senhor, nos dá o pão de cada dia. Porque nós devemos nos dirigir a Deus e solicitar o pão. Porque é o Pai que dá o pão aos seus filhos. É o Pai que alimenta os passarinhos, os animais. Por que Ele não iria nos alimentar, né? Nós somos mais importantes que os passarinhos. Então, também é uma forma de estarmos vinculados a Deus de uma forma positiva. Quando nós solicitamos que Ele nos dê o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Para sermos perdoados, nós temos que perdoar aqueles que nos ofenderam, perdoar aqueles que nos devem, né? Aquela pessoa me fez isso, isso e isso, ela tem que pedir perdão para mim. Na maioria das vezes você que tem que liberar perdão, mesmo a pessoa tendo feito algo contra você, e não queira carregar um fardo de depressão, de ansiedade, porque alguém fez algo para você no passado e você não consegue esquecer. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Entrega esse fardo para Deus. Entrega esse fardo para Jesus. O fardo de Jesus, ele é mais leve do que esse que você está carregando. Não adianta pensar que foi injusto o que fizeram comigo e a outra pessoa tem que pagar. Não. Apresenta a vida da pessoa que fez algo a você. Explica para Deus o que você está fazendo, o que você está passando, o que você está sentindo. E Deus, ele vai intervir, vai te curar, porque isso é uma ferida na alma, isso é uma ferida espiritual. Ele vai te curar. Você vai ser liberto, vai ficar livre, leve e liberto e vai conseguir viver a sua vida sem esse fardo. Amém? E não
Outro ponto importante: para Deus nos perdoar, nós devemos liberar perdão para as pessoas, né? Senão, não tem como Deus nos perdoar. Por isso que você sente muitas vezes as coisas não dando certo, as coisas travadas, é porque você precisa liberar perdão para que Deus libere perdão para você também. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Infelizmente não tem como nós não sermos tentados, né? Essa oração de pedir para que nós não sejamos tentados é uma oração que não funciona, porque isso sempre vai acontecer. De um dia vai ser uma tentação muito forte, no outro dia vai ser uma tentação leve, mas seremos tentados de toda forma. E não tem como fugir disso, mas tem como pedir auxílio, né, de Deus para que possamos resistir a essas tentações. Que o Senhor ele possa falar conosco, que o Senhor ele possa estar conosco no dia de hoje. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te livrar, te guardar. Em nome de Jesus, que o sangue dele tem todo o poder nos céus e na terra. E eu deixo essa palavra para você. Que seu dia seja maravilhoso debaixo das bênçãos do Senhor. Amém.